Olá, meus amigos contabilistas, estou aqui novamente para falar de ajuste de avaliação patrimonial. O item interessante para minimizar o desconforto das demonstrações contábeis, tendo em vista a pandemia, porque passamos recentemente. Então, foi dito aqui que o CPC 46, o CPC 27, recomenda que seja feito periodicamente o ajuste de avaliação patrimonial, mas nós não podemos ser levianos. Isso também está contemplado na Lei 11.638, na Lei 6.404 de 76, bem como no Decreto 9.580, que é o Regulamento do Imposto de Renda. Obviamente que nosso cenário, nós contadores, temos que mostrar um balanço, nos esforçarmos para isso, pelo menos, o mais próximo do real possível. Imagine você com uma empresa, com uma máquina de 70 mil reais, uma depreciação acumulada de 60. O custo contábil dessa máquina é exatamente 10 mil reais. Diante de um laudo técnico atestando que essa máquina ainda tem capacidade para gerar um fluxo de caixa de 50 mil reais, obviamente que esse bem está muito defasado com relação à capacidade que ele tem de gerar fluxo de caixa. Diante desse laudo, o que você deve fazer? Proceder ao ajuste de avaliação patrimonial. E esse laudo não é demais. Essa máquina tinha uma vida anterior de 10 anos, ela passa a ter uma vida agora de 5 anos, o que gera uma depreciação de 20% ao ano. Com essa informação, o que você deve fazer? Fazer exatamente o ajuste de avaliação patrimonial como manda o figurino, debitando depreciação acumulada e creditando máquinas. E, concomitantemente com esse lançamento, debitando a conta máquinas e creditando ajuste de avaliação patrimonial. Com isso, observa que seu balanço passa a ter uma nova cara. Qual é a cara do teu novo balanço? A máquina passa a ter 50 milhões de reais. A tua depreciação, nesse momento, é zero. O teu ativo, ele muda para 101 milhões. Você tem o fornecedor de 11 milhões, o capital de 50 milhões, e a contrapartida é exatamente os 40 milhões, tendo aí 101 milhões de PL mais passivo. Te pergunto, qual é o balanço mais dentro da realidade? Esse novo balanço ou esse balanço com esses números defasados? Sem dúvida nenhuma, esse balanço reflete melhor a tua realidade empresarial. Veja bem, nós tínhamos o erro anterior com relação à tributação, porque o regulamento antigo, o RI 99, dizia o seguinte, que nós vamos tributar esse cara à medida que essa máquina for sendo depreciada. Olha, se o laudo diz que ela tem uma vida de 5 anos, nós vamos depreciar 20% ao ano. E isso nos levava a um pensamento que teria que somar quanto? 8% ao meu lucro, porque se aqui realiza 20, eu também tributo 20 desse ajuste de avaliação. E aí havia um erro conceitual corrigido pela Lei 12.973 de 2014, que regulamentou esse ajuste tendo em vista a nova realidade contábil que é o IFRS. Então veja, se eu não fizesse, por exemplo, a reavaliação, qual seria a minha despesa dedutível com depreciação? 7 milhões, 10% de 70. Como agora eu tenho uma nova realidade, a minha máquina é 50 milhões, eu deprecio 20%, que vai dar 10, olha, o meu custo deixa de ser 7 para ser 10. Enquanto que eu mexi no queijo do governo? Apenas em 3. E é esse 3 que deve ser oferecido à tributação. Como é que isso era demonstrado anteriormente? Eu pegava os 40 milhões, lançava na partilha do valor e ia fazendo o quê? Ia fazendo amortização à medida que ia fazendo a tributação desse ajuste, até chegar aos 40 milhões. Como é que é hoje? Lei 12.973 de 2014. No primeiro ano eu vou ter um acréscimo de despesa de 3, no segundo ano eu vou ter um acréscimo de 7, porque ela só tinha 10 mil para depreciar. Esse eu tenho que tributar a partir de 2003, 10, 10 e 10, que eu chego exatamente nos 40 milhões. Você me entendeu? Essa é a nova realidade do ajuste de avaliação patrimonial. Com isso, veja bem, eu tenho uma máquina onde foi reavaliada, eu tenho uma máquina que agora passa a depreciar em 5 anos, vendi 70% desse meu estoque por 80 mil, e esse mais-valia não incorpora o valor do bem para fins tributários. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, eu tenho uma DRE, imagina uma DRE se eu não tivesse feito o ajuste de avaliação patrimonial.
Se eu não tivesse feito o ajuste de avaliação patrimonial, o que vai acontecer? Eu teria 80 milhões, 35, que é 70% daquele cara ali, meu lucro seria 45, a depreciação seria de 7, porque a minha máquina era de 70 mil vezes 10. Observe que agora não é 7, é 10. Então, enquanto eu mexi no queijo do governo em 3, exatamente isso que a Lei 12.973 veio corrigir. Então, quando eu monto meu aluno, eu tenho 35 milhões, adicionaria 8. Veja que não é mais assim, eu tenho os 35 milhões, só adiciono 3, que é exatamente a diferença daquilo que eu tenho para aquilo que eu teria se nada eu tivesse feito. Nota que não mudou nada, o meu lucro é o mesmo. O que te deixa claro que é o seguinte, o ajuste de avaliação patrimonial não tem e nem terá qualquer impacto tributário, como você está vendo aqui. Com isso, veja bem, o meu lucro recai sobre 38 e não sobre 43, estaria antecipando o tributo, e essa regra antiga não vale mais. Veja bem, com isso, eu tenho aqui o meu lucro de 35 milhões, vou para o meu LALU, adiciono 3, tem uma base de cálculo de quanto? De 38 milhões. 38 milhões vezes 34% dá 12.920. Veja que se eu não tivesse feito o ajuste, eu teria exatamente a mesma carga tributária. Então, essa exigência do decreto 9.580 anula o efeito do ajuste da avaliação patrimonial. Você me entendeu? E veja bem, esse cara que é o cara que você realizou, ele tem que ser necessariamente transferido para a conta de lucro ou prejuízo acumulado. Então você vai debitar o ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido, creditar lucro ou prejuízo acumulado. Com isso, o seu balanço passa a ter essa cara. Você tinha 1, mais 80, 81, eu tinha 50, baixei 35, ficou 15, a minha máquina tinha 50, depreciou 10, fornecedor não muda nada, meu imposto de renda, meu capital e meu ajuste de avaliação patrimonial. Era 40, transferi 3 aqui para lucro acumulado, ficou 37. Nota, meu lucro é, na DRE, 22,080, passou a ter 25. Mas por quê? Exatamente em função dessa transferência feita do ajuste de avaliação para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Você terá muitos conteúdos ainda com relação a esse assunto. Se inscreva no meu canal, dá um like. Eu vou te dar muito conteúdo, não é venda. Se for para falar de venda, eu vou te mostrar um livro que eu tenho, que saiu agora a 13ª edição, e daí você pode se deleitar com assuntos desafiadores que esse livro traz aí na nossa comunidade contábil. Inclusive, eu tenho recebido muitos elogios de colegas de profissão hoje, que diz o seguinte: Lorivaldo, eu fiz apenas 50% dos exercícios dos seus livros e fui aprovado na prova do CFC. Você não sabe o quanto isso me faz feliz. E é isso que me paga, e é isso que motiva. E siga-me no meu canal e você terá grandes conteúdos que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar no teu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo.